Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma aula aqui no seu canal Eletrônica Descomplicada. Aula de hoje, primeira lei de Ohms, tá? Já vamos dando início hoje na nossa primeira aula propriamente dita de análise de circuitos, tá ok? E para isso a gente vai estar vendo a primeira lei de Ohms, que vai ser peça fundamental nas nossas análises de circuitos. Então, ó, já deixa o seu like, curte o vídeo aí, compartilha com os amigos, vamos fazer aí esse vídeo chegar a mais pessoas, tá? Vamos disseminar o conhecimento aí com os amigos também. Então vamos lá. O que é a primeira lei de Ohms, tá? Então eu coloquei aqui para vocês, ó, primeiro um conceito. Então eu tenho uma fonte de tensão, ok? Contínua aqui representada por um V. Então nós já vimos lá nas primeiras aulas as simbologias de uma fonte, no caso. Então eu tenho uma fonte e tenho um resistor R aqui, ok? Uma vez esse circuito em funcionamento, a gente vai ter uma corrente percorrendo esse circuito aqui, tá? Neste caso, eu tenho só apenas um caminho aqui para essa corrente, ela vai circular aqui conforme esse desenho que eu fiz, tá? O que a lei de Ohms nos diz, tá? A lei de Ohms, ela nos diz que a tensão aqui, ó, é igual a resistência vezes a corrente, tá? Essa, basicamente, é a fórmula de Ohms, tá? A relação que existe é basicamente a seguinte, ó, uma corrente em um determinado resistor, ok? Uma corrente em um determinado ponto do circuito, ela é dada pela tensão em cima, por exemplo, daquele resistor, dividido pelo valor do resistor, tá? Então, basicamente é essa mesma fórmula da lei de Ohms, eu simplesmente estou isolando aqui a minha I, ok? A minha corrente aqui. Então, eu passo o R dividindo, eu tenho aqui a fórmula com meu I isolado, ok? Então, essa fórmula aqui da lei de Ohms, ela é muito importante. A gente vai usar ela bastante para a gente fazer análise dos circuitos. Isso daqui é uma coisa que a gente precisa saber, vocês precisam decorar mesmo essa fórmula. Uma fórmula muito simples, tá? O que nós temos de maneiras de decorar essa fórmula, tá? Existe pessoas, né? Vamos colocar aqui, ó, primeira maneira, ok? É um triângulo, ok? E esse triângulo, ele tá aqui assim, ó, dividido em três partes, ok? Eu tenho aqui, ó, a tensão, a resistência e a corrente. V de tensão, R de resistência e de corrente. Se eu quero descobrir a tensão, eu tampo a tensão, ó, fica RI. Tá vendo? RI é R vezes I, ó, tá um na frente do outro. Então, o V que está tampado é R vezes I. Se eu quiser o meu I, ó, tampei o I, fica V dividido por R. Olha lá, ó, V dividido por R. Se eu quiser o R, fica V dividido por I. Ok? Então, essa é uma maneirinha bem simples também de a gente usar a fórmula. Uma segunda maneira, que é a maneira que eu aprendi há muitos anos atrás, lá com meu antigo professor de eletrônica, é basicamente uma frase que eu nunca mais esqueci. Eu acho que vocês também aí podem usar dela para guardar também, tá? O que ele dizia, esse meu professor? Ele dizia que quem vê, ri. Olha que legal, ó. Quem vê, ri. É uma maneira muito simples de você guardar a fórmula. Quem vê, ri. Pronto, acabou. Tá aqui a fórmula. Tá ok? Então, muito simples. A gente vai usar bastante essa fórmula. O que isso significa? Imagina que eu quero saber, ó, qual que é a tensão nesse resistor aqui, ó. Qual que é o valor da tensão nesse resistor? Eu não sei que a tensão é o valor do resistor versus a corrente, então eu aplicaria aqui, ó, qual que é a tensão nesse resistor? É o valor do próprio resistor vezes a corrente que passa por ele, tá ok? Então esse é o conceito da lei de Ohms. Ele tem essa relação, a gente vai usar essa fórmula nos nossos cálculos.
Vamos dar uma olhadinha como que a gente emprega, como que a gente faz isso em um circuito em série. A gente vai olhar algumas características importantes. Tá? Então aqui eu tenho uma tensão também, tá? Assim como aqui nesse segundo. Eu tenho um resistor R1 e um resistor R2, tá? R1 vale 10 ohms, R2 vale 20 ohms, tá? O que vai acontecer nesse circuito aqui? Ó? Eu vou ter uma corrente passando aqui, ok? Ó, quantos caminhos que eu tenho nessa corrente? Um único, certo? Um único caminho. Então, os dois resistores estão em série, ok? Então, qual que é a característica aqui? Ó, vamos colocar assim, ó, características, tá? Do que? Características do nosso circuito em série, tá? Primeira, se eu estou falando que esse circuito está em série, ou os dois resistores estão em série, uma característica que a gente já viu anteriormente, a corrente, então vou colocar o A, né, o meu A de corrente, ou I, né, vamos colocar assim, A ou I, né, não se divide, ok? Ó, não se divide, a minha corrente não se divide. Qual que é a minha outra característica? Se eu quisesse saber, ó, vamos imaginar aqui, ó, qual que é a minha tensão no R1, que eu vou chamar aqui ó, de VR1. Então, ó, o meu VR1, nesse exemplo, ele é dado por quem? Ele é dado, ó, lembrando lá, ó, ele é dado por R1 vezes a I, ok? Que vou chamar aqui de I1, certo? Só que eu sei que a I1 é igual a I2, que é a mesma I. Então eu vou colocar aqui, ó, o meu VR2. Quem que é a tensão aqui, ó, no R2? Essa VR2 aqui, ó, é o valor, ó, VR vezes I. É o valor do meu R2 vezes a I que passa nele, que eu vou chamar de I2. Só que aqui no caso eu sei, né, de novo, que o I1 é igual ao I2 porque é a mesma corrente. Mas o que é importante aqui a gente ver? Os resistores não têm valores diferentes? Se eu multiplicar um número por esse e o mesmo número por esse, eu vou encontrar um valor aqui diferente, porque os resistores são diferentes. O que a gente vai observar aqui? Ó, a regra é o seguinte. Vamos chamar ó, VR1 de VR2, também é chamado de DDP, tá? É diferença de potencial, ok? Então, essas quedas de tensão é chamada de DDP, diferença de potencial em cima de cada um dos componentes, no nosso caso aqui em cada um dos resistores. Então, o que a gente vai colocar aqui de característica 2 para o circuito em série referente à voltagem é isso daqui, ó, ou a voltagem ou a queda de tensão. A gente vai colocar assim, ó, a soma, vamos colocar assim, ó, a soma das quedas de tensão nos resistores é igual à tensão total da fonte. Ok? Vamos entender o que eu estou querendo dizer aqui. Ó. A soma das quedas de tensão. O que é queda de tensão? Então, essa palavra aqui ó, é importante, queda de tensão. Queda de tensão é o valor da tensão em cima de cada um dos elementos do circuito. Tá ok? Então, eu tenho um R1 e eu tenho um R2. Quando essa corrente atravessa R1 aqui, existe uma queda de tensão nesse componente. Quando essa corrente, que no caso é a mesma, atravessa o R2, eu tenho uma queda de tensão nesse outro componente, no R2. Então, estou chamando de VR2, tá? Tensão em R2.
Então, o que eu estou falando? Eu estou falando que a soma das quedas de tensão nos resistores, então eu estou somando VR1 com VR2, está em série, então eu somo as quedas, tem que ser igual à tensão total da fonte. Então é isso aqui, ó. Isso daqui é o mesmo que eu dizer nessa figura que o meu, vamos chamar aqui, ó, VT, V total. O meu V total é igual ao meu VR1 mais o meu VR2 mais 3 pontinhos até onde eu tiver aqui resistor. Então, se eu tivesse 3 resistores, VR3, se eu tivesse 20 resistores, eu ia somando, em série no caso, né? Eu ia somando a queda de tensão em cada um deles tem que ser igual à tensão total. Tá ok? Então, o que é importante observar aqui, ó? No circuito em série, a corrente, ela não se divide, ó, a corrente é a mesma, porém a tensão se divide. Resumidamente é isso que eu estou falando, tá? Então tivemos aqui essa divisão dessa tensão. Ó, vamos olhar nessa figura 2 aqui, ó, pra gente fazer um comparativo, tá? Ó, circuito é o mesmo, eu só mudei os valores, tá? Só mudei os valores do circuito. Então imagina aqui, ó, a corrente passando, certo? Ó, tenho aquela corrente passando. Eu sei que eu vou ter aqui, ó, uma queda de tensão, vou chamar de VR3, e aqui, ó, eu vou ter uma outra queda de tensão, vou chamar de VR4, tensão no resistor 4 e tensão no resistor 3, tá? Esse tipo de nomenclatura eu vou usar bastante, eu vou estar adotando esse tipo de nomenclatura aqui daqui para frente, tá? Então, pensa comigo, ó, eu não estou falando que a corrente aqui, ó, não estou falando que a corrente não se divide, que é uma verdade, ou é a mesma corrente? Vamos imaginar, né, eu não tenho aqui um valor aqui de tensão, mas vamos imaginar que esse valor aqui, ó, seja 1 ampere. Por exemplo, se eu tenho 1 ampere vezes 100, por quê? Porque V é igual a R vezes I. Então quem que vai ser o meu VR3? Vai ser o meu R3 vezes a corrente que está passando nele, que eu estou chamando de I aqui, certo? Então, ó, quanto que vai dar isso aqui? 100 ohms vezes 1 ampere, certo? Isso aqui vai dar quanto? 100 vezes 1, 100. 100 volts, que a gente está falando de tensão. E o VR4? Vai ser igual ao R4 vezes essa mesma I, porque está em série, a I que passa no R4, ó, que é 1 ampere. Qual que é o valor do resistor? Ó, é 100 ohms também, vezes a minha I, de 1 ampere, eu também tenho 100 volts. O que eu quero que vocês observem aqui? Se a gente fizer esse cálculo aqui, ó, para essa figura, assumindo que a gente tenha 1 ampere também, quanto que eu vou ter aqui? Ó? 1 ampere vezes 10, eu vou ter 10 volts. Se eu fizer 1 ampere vezes 20, eu vou ter 20 volts. Nesse caso aqui, ó, 20 com 10 aqui, se a tensão total tem que ser igual à soma das quedas de tensões, ó, 10 com 20, eu teria que ter 30. Se eu falar que aqui eu tenho 100 e aqui eu tenho 100, 100 com 100, eu teria que ter 200, certo? Estou colocando os valores aqui para vocês entenderem, tá? Ilustrar com números. O que eu quero que vocês notem aqui, ó? Quando eu tenho resistores diferentes, existe uma queda de tensão proporcional, ó. Uma é 20, a outra é 10. Então, essa divisão que vai acontecer dessa tensão, ok? Então, a tensão está se dividindo entre os elementos, essas quedas de tensões. Então, essa queda de tensão, ela é proporcional ao valor do resistor, ok? Resistores menores têm uma queda de tensão menor, lembrando que a corrente é a mesma, tá em série, tá? E é fácil de ver isso, é só você olhar a fórmula aqui, a corrente e o valor do resistor é diretamente proporcional ao valor da minha tensão, ok? Então, quanto maior o meu valor de resistor, maior a queda de tensão nele, ó. Tá vendo? Ó? Exemplificando com números.
Resistor de 10, eu tive 10. Resistor de 20, eu tive 20. Os resistores, nesse caso aqui, ó, iguais, o valor da queda de tensão é o mesmo. Tá? Então, existe essa proporcionalidade entre os valores da queda de tensão no circuito em série. Tá ok? Então, importante aqui dessa primeira parte aqui dessa aula, tá? Dessa página. Lei de Ohms. Quem vê ri, tensão é igual a resistência vezes a corrente, tá? Então, a tensão num determinado componente ou num determinado resistor é o valor do resistor versus a corrente que está passando por aquele resistor. Características do circuito. Em série, a corrente não se divide. E a soma das quedas de tensão, ou a soma do diferencial de potencial em cima de cada resistor, se eu somar esses valores, tem que ser igual à tensão da fonte, ok? Por isso que eu coloquei aqui, ó, VT é igual no VR1, mais o VR2, mais os possíveis outros resistores que tiver no circuito. Se os resistores são de valores iguais, eu tenho... Tá em série, eu tenho uma queda de tensão igual neles, tá? Porque ela se divide proporcionalmente à queda de tensão. Continuando aqui agora, vamos dar uma olhada como que a lei de Ohms se comporta agora no circuito em paralelo. Então vimos o em série aqui, vamos ver o paralelo agora. Então, ó, vamos lá. Vamos ver a corrente aqui, ó, o que acontece. Então, ó, como eu já disse, né, tá em paralelo, eu tenho uma I aqui, vou chamar de I total. Chegou nesse nó, ela pode descer ou ela pode continuar no reto aqui. Então, ela se divide, ó. R5, vou chamar aqui, ó, I5. Essa daqui, ó, continua aí no reto, R6, vou chamar de I6, tá? Ó, desceu aqui a I6, virou, chegou nesse nó, a I5 desceu, elas se juntam e voltam para a fonte, ok? Volta para a fonte como? I total. Então, a I total veio, se dividiu em duas, certo? Desceu, virou, as duas se juntam na I total novamente e vai para a fonte, tá? Então, circuito aqui em paralelo, tá? Então, vamos lá, vamos colocar aqui, ó, as características, tá? Quais são as características aqui agora, lá da nossa formulinha de lei de Ohms, né? Características da tensão, da corrente para o circuito paralelo. Então, para a corrente a gente já tinha visto desde o começo, né? Eu vou colocar aqui, ó, a corrente, então, ó, I se divide. Então, isso aqui nós já tínhamos visto lá desde as primeiras aulas. Estamos usando aqui já faz tempo aqui nas nossas aulas, né? Então, a corrente se divide, legal. E a tensão? Então, a tensão V, o V, eu vou ter uma queda de tensão aqui no R5, ok? E eu vou ter uma queda de tensão aqui no R6. Então, o que eu tinha falado para os circuitos em série? Em série, a corrente ela era a mesma e a tensão se dividia, né? As quedas de tensões eram em cada um dos componentes e ela se dividia e a somatória era a nossa tensão total. Em paralelo é o contrário. Em paralelo a corrente se divide e a tensão, que eu vou colocar aqui, ó, queda de tensão ou DDP é a mesma. Ok? Então, é o contrário de série. Quando é paralelo, a tensão que eu vou ter aqui, ó, no R5 é a mesma tensão que eu vou ter em R6. Olhando para essa figura aqui, né? Eu tenho esses dois resistores em paralelo. Eu posso afirmar, né? Vamos colocar aqui, ó, exemplo, para essa figura aqui, né? Ó, vou fazer aqui uma setinha para ela, ó. Eu vou falar que o meu VR5, que é a tensão no resistor R5, ela é igual à tensão no meu resistor R6, devido a essa segunda afirmação. Porém, o mesmo não necessariamente é verdade. Elas podem ser diferentes, essas correntes. Elas só vão ser iguais se os resistores tiverem o mesmo valor. Ok?
mas tendo valores diferentes aqui de resistores, a corrente vai ser diferente, porém a tensão vai ser a mesma, não importa o valor dos resistores aqui. Estão em paralelo, como nessa figura, tá? Olhando para essa figura aqui, a tensão vai ser a mesma, que é o que eu quero dizer aqui em 2. Então, sempre que a gente tiver em paralelo o circuito, a queda de tensão do ramo, tá? Então aqui eu tenho o ramo, este ramo e tenho este ramo. Aqui no caso eu tenho apenas um resistor em cada ramo, mas a queda de tensão nesse ramo todo vai ser igual à queda de tensão nesse ramo todo também, ok? Então as quedas de tensões vão ser iguais, tá ok? E isso não importa o valor do resistor, por isso que eu coloquei aqui duas figuras, ó. Aqui eu coloquei um resistor de 10 ohms e aqui um resistor de 20 ohms, assim como anteriormente, né, comparando lá com o série. Não importa o valor do resistor aqui. Por quê? Porque a queda de tensão vai ser a mesma. O que vai mudar vai ser o nosso I. Tá? Aqui vai ser a mesma coisa. Ó. Se eu quiser aqui dizer ó, VR7, queda de tensão no meu resistor R7 vai ser igual a queda de tensão no meu resistor R8. Então aqui ó, eu tenho uma VR7 e aqui eu tenho uma VR8, uma queda de tensão aqui e uma queda de tensão aqui. Essas quedas de tensões são iguais, independente do valor do resistor quando é em paralelo, tá ok? Então isso, ó, essa daqui, ó, é a nova característica que a gente está vendo agora na análise de circuitos. A gente está olhando para a tensão, porque a gente adicionou as fontes de tensão aqui, tá ok? Então, o que nós temos, né? Nós temos as variáveis, nós temos a corrente nós já havíamos estudado nas outras aulas, desde o começo do nosso curso. A gente sabe qual que é a característica da corrente para paralelo, para série. A próxima variável da nossa fórmula, né? Ó, só relembrando a lei de Ohms aqui, ó, falamos da corrente. Nós temos o valor da resistência. A resistência é dada aqui nos circuitos normalmente, né? Mas é o valor do componente. Tá ok? E nós temos a tensão, próxima variável que nós adicionamos aqui no circuito agora. Estamos colocando aqui uma tensão contínua, tá ok? Então, a característica da tensão é o que eu estou adicionando nessa aula para vocês, tá bom? Então, recapitulando, tensão para paralelo é a mesma, a queda de tensão é a mesma nos ramos, tá ok? Nos componentes aqui dos ramos. Para a série, a queda de tensão se divide, tá ok? É o contrário. Essa daqui vai ser a nossa aula, então, introdutória da lei de Ohms. Na próxima aula, a gente vai já começar a dar uma olhada em Kirchhoff, tá? A gente vai aprender também a lei de Kirchhoff, para daí sim, nas próximas aulas, a gente começar a trazer circuitos e começar a fazer a análise em cima de circuitos. Então, a gente vai usar mais a próxima aula para colocar o conceito da lei de Kirchhoff, tá? E fixar bem esse conceito para a gente ter um bom embasamento aqui nos nossos entendimentos. Tá ok, pessoal? Então a aula de hoje vai ser isso. De novo, curte aí o vídeo, clica aí no like pra gente, ajuda o canal, compartilha esse conteúdo aí com os colegas, vamos tentar fazer o canal crescer, tá ok? Te vejo aí na próxima aula e muito obrigado!